Então, bom dia, meu nome é Mariana, sou residente do segundo ano de Cardiologia Pediátrica e hoje o tema do Clube do Livro é a anomalia de Ebster. Em relação à prevalência dessa anomalia, ela ocorre em menos de 1% de todas as cardiopatias congênitas. E só a título de curiosidade, ela foi descrita pela primeira vez por Ebster na Polônia em 1864, em uma necrópsia que ele fez de um jovem de 19 anos. Esse jovem era cianótico, apresentava turgidez venosa jugular e tinha uma queixa de dispneia e palpitação desde a infância. Então, esse foi o primeiro relato da anomalia de Ebster na literatura. Então, qual seria a definição dessa anomalia? Ela é caracterizada por um deslocamento inferior da cúspide septal e da cúspide posterior da válvula tricúspide em direção ao ventrículo direito, de modo que uma porção do ventrículo direito é incorporada ao átrio direito, que nós chamamos de ventrículo direito atrializado, com consequente hipoplasia funcional do ventrículo direito. Em relação à patologia, geralmente insuficiência tricúspide ela está presente nessa anomalia. O tecido redundante da válvula tricúspide ele pode raramente obstruir essa via de saída do VD e causar uma dilatação e hipertrofia do átrio direito. Defeito do septo interatrial, como o FOP e a CIA, juntando direita e esquerda, na maioria dos casos é encontrado. Também podemos ver algumas alterações no miocárdio do ventrículo direito, então esse miocárdio o VD ele apresenta uma parede mais dilatada e afilada. Também podemos encontrar fibrose na parede tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo, e que vai gerar, então, sintomas importantes precocemente e mais tardiamente pode levar à disfunção desse ventrículo esquerdo também. Pré-excitação de Wolff-Parkinson-White é frequentemente encontrado e predispõe a episódios de táxi supraventricular. Estenose pulmonar, atresia pulmonar, tetralogia de Fallot e CIV ocasionalmente são associados. Em relação às manifestações clínicas, então, quando a gente está diante de um caso mais grave da anomalia de Ebster, esses pacientes eles podem apresentar um quadro de cianose devido ao shunt direita e esquerda, através da CIA, insuficiência cardíaca logo nos primeiros dias de vida. Então, essa insuficiência cardíaca devido a essa insuficiência do ventrículo direito com importante insuficiência tricúspide. E alguma melhora desse quadro pode ocorrer após a redução da resistência vascular pulmonar, né, principalmente da cianose, e lá para frente ela pode ressurgir, como a gente vai discutir depois. Nos casos menos graves, então, sintomas também relacionados a esse shunt, a insuficiência do VD com a insuficiência tricúspide, como dispneia, fadiga, cianose e palpitação aos esforços, também pode estar presente, e história de táxi supraventricular. Em relação ao exame físico, então podemos encontrar desde uma cianose leve até importante, mais tardiamente o paciente evoluir, né, com quadro de baqueamento digital. Em relação ao ritmo cardíaco, nós podemos escutá-lo até em 3 ou 4 tempos. A segunda bulha, geralmente, ela tem desdobramento amplo, né, então aqui primeira bulha, fechamento das válvulas atrioventriculares, segunda bulha, fechamento primeiro da válvula aórtica, seguindo da válvula pulmonar. E no caso da anomalia de Ebster, a gente pode ter um bloqueio de ramo direito, também até pela sobrecarga de volume, acaba levando a um atraso do fechamento da válvula pulmonar, então a gente consegue auscultar esse desdobramento amplo da segunda bulha. Também podemos encontrar o desdobramento da primeira bulha e auscultar tanto B3 quanto B4. Então, B3, né, relacionada à sobrecarga de volume, e B4 relacionada a uma diminuição da complacência ventricular, ambas podem estar presentes, então, no quadro de insuficiência cardíaca. Em relação ao sopro na anomalia de Ebster, a gente pode escutar um sopro holossistólico, então aquele sopro que vai durar durante toda a sístole, ou protossistólico, né? Ele dura só aqui no início da sístole. Geralmente esse sopro ele é mais suave. E a gente consegue escutá-lo devido à insuficiência tricúspide. Então, devido à regurgitação tricúspide durante a sístole ventricular. E podemos auscultá-lo melhor na borda esternal esquerda baixa. Também podemos auscultar um sopro mesodiastólico, mais suave e rude, também borda esternal esquerda baixa. Ele vai ocorrer aqui no meio da diástole. A gente consegue auscultá-lo devido ao fluxo
sanguíneo, essa turbulência de fluxo sanguíneo que passa pela válvula tricúspide durante o enchimento ventricular. E também quadro de sinais de insuficiência cardíaca, como hepatomegalia. Em relação ao eletrocardiograma, é muito comum os pacientes apresentarem sobrecarga do átrio direito, né, com aumento da amplitude da onda P, o bloqueio de ramo direito, BAV de primeiro grau está presente em 40% dos pacientes e pré-excitação de Wolff Parkinson White presente em 15 a 20% dos pacientes. Esse é o eletro que o Park traz, então aqui é um exemplo de um paciente de 5 anos com anomalia de Epstein, que apresenta esse aumento da amplitude da onda P, né, configurando a sobrecarga atrial direita. Ele também tem um bloqueio de ramo direito, a gente consegue ver o atraso no final da condução, né? Aqui, principalmente em V1, AVL, V5, V6. E esse paciente também tem um alargamento no intervalo PR, contínuo, configurando o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Esse é um eletro de um paciente nosso com diagnóstico de anomalia de Epstein. Aqui ele tem um ritmo sinusal, a frequência cardíaca está em torno de 80 batimentos por minuto, e para mostrar também que ele apresenta esse padrão de bloqueio do ramo direito. Em relação à radiografia de tórax, nos casos leves, o raio-x ele pode estar normal. Nos casos graves, ele vem com um aumento importante da área cardíaca pela dilatação desse átrio direito, e a gente consegue visibilizar esse coração em formato de balão e uma redução da trama vascular pulmonar. Então, aqui o Park traz até essa ilustração. Então, todo esse aumento aqui devido ao aumento desse átrio direito. Então, aqui estaria o átrio direito, o ventrículo direito atrializado, ventrículo direito, e aqui atrás o ventrículo esquerdo. Então, esse é uma radiografia de tórax de paciente aqui do nosso serviço. Então, bem semelhante na imagem anterior, esse coração, uma cardiomegalia importante, né, as forças da dilatação do átrio direito, do VD atrializado. E aqui após a correção, mostrando que após a correção, a correção cirúrgica, a gente consegue perceber essa melhora importante da cardiomegalia. Em relação ao eco, o eco é o padrão de escolha para o diagnóstico e também para avaliação funcional. Como que a gente vai caracterizar a anomalia de Epstein no eco? Então, a gente percebe esse índice de deslocamento, né, o deslocamento apical do ponto de inserção da cúspide septal da válvula tricúspide maior que 8 milímetros em relação à inserção da válvula mitral. Isso a gente consegue visibilizar melhor no corte apical de 4 câmeras. As cúspides da válvula tricúspide, geralmente elas vão vir alongadas, redundantes e displásicas. O átrio direito, então, dilatado, incluindo a área do VD atrializado e um VD pequeno. Insuficiência tricúspide, estenose tricúspides estão presentes. A obstrução da via de saída do VD ela pode ocorrer pela cúspide anterior ser redundante. Geralmente encontramos também, então, CIA não restritiva e outras anomalias que devemos pesquisar, como prolapso da válvula mitral e disfunção do ventrículo esquerdo. Então, aqui a ilustração que o Park traz, né? A gente consegue ver que é o apulamento do foreto septal da válvula tricúspide aqui no septo, esse deslocamento apical, aqui a gente tem toda essa área do VD atrializado, a parte do ventrículo direito funcional bem pequeno. E aqui um exemplo de um eco do nosso serviço. Então, mais uma vez, né, aqui a gente consegue perceber esse átrio direito dilatado, acolamento da válvula, do foreto septal da válvula tricúspide aqui no septo interventricular, esse deslocamento apical, a área do ventrículo direito atrializado, ventrículo direito funcionalmente pequeno, e aqui ao collar, então a gente consegue ver a insuficiência tricúspide. Esse é um corte apical 4 câmeras, né? Em relação aos exames adicionais, o cateterismo cardíaco raramente é necessário, porque as imagens que a gente consegue obter através do eco da ressonância magnética, na maioria dos casos, são suficientes e superiores. Em relação ao teste ergométrico, ele é realizado de rotina em muitos centros, porque o teste de força mal tolerado ele pode ser utilizado para determinar o tempo do reparo cirúrgico para esses pacientes. E o grau de intolerância ao exercício correlaciona-se à capacidade funcional. Lembrando que a correção cirúrgica, ela vai aumentar essa tolerância. Então, é um bom exame para a gente seguir os pacientes. E também vai ser útil para afastar a existência de arritmias ao esforço. Em relação à história natural desses pacientes,
18% dos neonatos acabam morrendo no período neonatal, 30% morrem antes dos 10 anos de vida e geralmente de insuficiência cardíaca. A cianose, ela tende a melhorar, como nós vimos, à medida que a resistência vascular pulmonar diminui no período neonatal, e isso pode reaparecer posteriormente. Anomalias menos graves, os pacientes podem ser assintomáticos ou com poucos sintomas, e em relação à pior hemodinâmica, eles evoluem com aumento da cianose, piora da insuficiência cardíaca, disfunção ventricular esquerda no período mais tarde na vida. A gente sabe que esses são preditores de uma morte precoce. Em relação às arritmias, então, ataque supraventricular associado à pré-excitação de Wolff-Parkinson-White ocorre em 15 a 20% dos casos, e morte súbita pode ocorrer por arritmia. E outras possíveis complicações que eles podem apresentar seriam endocardite infecciosa, AVC cerebral e AVE. Em relação à conduta clínica, então, se é um paciente que apresenta um quadro de cianose importante no período neonatal, a gente pode considerar, então, a ventilação mecânica, infusão de prostaglandina, se necessário, uso de inotrópicos e correção da acidose metabólica antes da cirurgia de emergência. Se é um paciente que apresenta uma forma leve e que melhorou o tratamento que a gente acabou de falar, a gente pode tentar, então, fazer um desmame gradual dessa prostaglandina e do inotrópico e observando os efeitos conforme o canal arterial for fechando. Se é um paciente assintomático, que apresenta uma forma leve de Epstein, ele não necessita de um tratamento específico, mas muito importante que a gente acompanhe ele de perto, que se faça reavaliações regulares, e se ele evoluir com quadro de insuficiência cardíaca, aí sim realizar o tratamento adequado. Uso de diuréticos e de bloxina. Em relação às arritmias, então, ataque supra, né, como a gente sabe, no episódio agudo a gente utiliza adenosina e para prevenção, utilizar a beta-bloqueador seria de primeira linha. Se é um quadro que vem recorrendo, então, avaliar a possibilidade de ablação. E sempre orientar que diversas intensidades de restrição às atividades físicas podem ser necessárias, então, que em cada caso, dependendo da gravidade da anomalia, a gente individualiza essa restrição. Em relação às indicações cirúrgicas, existe uma controvérsia, o que o PARC traz, então, quais os pacientes que nós devemos encaminhar para correção cirúrgica. Então, os neonatos criticamente doentes com sintomas logo na primeira semana de vida, após ter se realizado o tratamento clínico intensivo, aqueles pacientes que apresentam uma cianose moderada e importante ou uma cianose progressiva, já saturando menos ou igual a 80%, com policitemia também, então uma hemoglobina maior que 18 ou quadro de insuficiência cardíaca. Pacientes com obstrução da via de saída do ventrículo direito pela válvula tricúspide redundante. Pacientes que já estão na classe funcional 3 ou 4. Então, aqueles pacientes já com sintomas em atividades leves ou em repouso também podem ser indicados para correção. Pacientes que apresentaram história de embolia paradoxal ou arritmias recorrentes com a síndrome de Wolff-Parkinson-White associada. Em relação à conduta cirúrgica, então, o PARC ele traz quais os pacientes que a gente deve optar para se realizar a cirurgia paliativa e as definitivas. Então, a gente pode optar pela cirurgia paliativa naqueles neonatos graves que não melhoraram o tratamento clínico. Então, quais seriam as opções? Então, a gente pode fazer um shunt sistêmico pulmonar com alargamento da comunicação interatrial. Para quais pacientes essa seria uma boa opção? Para aqueles pacientes que apresentam uma obstrução na via de saída do VD ou que apresenta a válvula tricúspide estenótica e com uma boa função do ventrículo esquerdo, para eles conseguirem tolerar a cirurgia e depois encaminhar para o Fontan. Ele coloca também uma outra opção, seria a cirurgia de Steines, que é o fechamento pericárdico da válvula tricúspide para os pacientes que apresentam o ventrículo esquerdo comprimido pela dilatação do átrio direito ou do VD direito. Desculpa. Uma outra opção para descomprimir o VE seria a aplicatura do átrio dilatado, dessa parte do VD atrializado, com alargamento da CIA e também enxerto sistêmico pulmonar. E aí depois encaminhar para o Fontan. E para os pacientes, os bebês que apresentam cianose importante, também poderia ser considerada a anastomose de Glenn clássica, então a anastomose terminal da veia cava superior para o tronco pulmonar. Em relação às cirurgias definitivas, então se o paciente ele tem um VD com uma função e uma dimensão adequada, podemos considerar a correção biventricular para ele. Se ele tem um VD com uma função ou dimensão adequada, então ele vai para o Fontan.
Das correções biventriculares. Então, as opções que o parque traz é a cirurgia de Danielson, ele diz que é a mais utilizada, onde é realizada uma aplicatura da porção apializada do VD e o estreitamento do orifício tricúspide, resultando em uma válvula tricúspide monocúspide. A mortalidade desse tipo de cirurgia gira em torno de 5%. Depois ele coloca que uma outra opção seria a cirurgia de Carpentier, que seria uma aplicatura realizada do VD e do anel tricúspide. Aqui a mortalidade aumenta um pouquinho, então sobe para 15%. Ou a troca valvar com o fechamento da CIA. Essa é uma opção menos desejada. A mortalidade aqui vai variar de 5% a 20%. E pode ser colocado uma prótese valvar semilunar, um halo-enxerto, ou uma prótese valvar heteróloga, ou um halo-enxerto valvar pulmonar montado em Dacron, também pode ser utilizado nas crianças que são mais jovens. E, bom, aqui é a técnica que ele coloca de Danielson, né, que eles fazem várias suturas aqui para conseguir obliterar esse VD atrializado e também suturas aqui no anel da tricúspide, fazendo esse estreitamento tricúspide e tornando essa válvula monocúspide. Então, essa válvula acaba ficando mais móvel e com uma amplitude maior durante a diástole para o fechamento. Eu acrescentei aqui, o parque ele não cita, mas eu acrescentei do livro do doutor Ulisses, a técnica do cone. A técnica do cone ela foi descrita em 1989 por Da Silva e colaboradores, que é a reconstrução cônica. Essa reconstrução, na forma de cone da válvula tricúspide, ela permite que quando ela se abra, o fluxo sanguíneo passe e quando ela se feche, ocorra a cooptação completa dos folhetos. Então, depois a gente pode discutir um pouquinho com os cirurgiões sobre essas técnicas, principalmente a técnica do cone. E o resumo que o parque traz, então, como que a gente vai optar, né, pelas correções. Então, o paciente muito cianótico, com obstrução da via de saída do VD, ou estenose da válvula tricúspide, então a gente pode considerar o Gleno-Talsi e a ampliação da CIA, e depois esse paciente caminhar, então, para o Glenn, M-Fontan e depois o Fontan. Pacientes com ventrículo esquerdo, então, comprimido por esse átrio direito dilatado, ou ventrículo direito dilatado, também considerar o Gleloc, e como nós vimos, então, também a cirurgia de Starnes, ampliação da CIA, e depois caminhar também para o Fontan. Já nos pacientes que são assintomáticos, então, vamos avaliar o ventrículo direito, se tem uma boa função, uma dimensão adequada, vai para o reparo biventricular, com essas opções que o parque traz, Danielson, Carpentier, ou a troca valvar, e nós vamos discutir no final também a técnica de cone. E se o ventrículo direito tem uma função e dimensão inadequada, então ele vai para a correção Fontan. Em relação às complicações, o bloqueio atrioventricular total é raro nesses pacientes. Então, como a gente já falou, eles podem acabar persistindo ou evoluindo com arritmias supraventriculares após a cirurgia em cerca de 10 a 20% dos pacientes. E o segmento pós-operatório, então, importante que avaliações frequentes, principalmente pelo risco deles evoluírem com arritmias, e avaliar a necessidade de reoperação, e orientar que eles não devem participar de atividades esportivas, competitivas ou vigorosas, e isso também pode ser individualizado de acordo com a gravidade do quadro. Aqui eu só acrescentei para a gente lembrar, que foi enviado para a gente, né, da aula do CIP Kids, que as mães que fazem uso de lítio têm uma associação com a anomalia de Ebstein. Então, aqui é só um lembrete, né, que enviaram para a gente essa semana da aula. Então, é isso de bibliografia, a gente utiliza o livro do parque, essa é a última edição, agora a edição mais atualizada, a 7ª edição. E eu gostaria de terminar a aula de hoje com essa imagem, que nos foi encaminhada, acho que uma das últimas, se não a última mensagem, de um professor, médico, ser humano brilhante, incrível, que nos enviou no grupo da CAI de Pediatria, e gostaria de homenagear, então, o Dr. Ciro. Muito obrigada.